Um dente de alho por dia muda a vida dos idosos. Já imaginou se eu lhe contasse que existe um pequeno bulbo que cresce no subsolo? Tão comum na sua cozinha que provavelmente você já o tem agora, e pode transformar radicalmente a saúde dos idosos de uma forma que nem mesmo as empresas farmacêuticas mais poderosas conseguem igualar. Bem, prepare-se porque o que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a maneira como você vê esta humilde comida. Sou o Dr. Karen Hiller e hoje vamos explorar juntos porque apenas um dente de alho por dia pode ser a mudança mais poderosa que um idoso pode fazer em sua saúde. Mas antes de continuar, se você já sente que essa informação vai ser valiosa, escreva alho nos comentários para saber que você está comigo nessa descoberta. Por mais de 5.000 anos, o alho foi reverenciado pelas culturas antigas como remédio, não apenas como tempero. Os antigos egípcios deram-no aos construtores das pirâmides para aumentar a sua força e resistência. Os gregos usavam-no para curar infecções e fortalecer os guerreiros antes das batalhas. Os chineses consideram-no um medicamento superior há milênios, mas em algum momento da história moderna, relegamos este superalimento ao papel de um simples tempero, ignorando completamente o seu extraordinário poder curativo. Enquanto isso, nossos idosos sofreram as consequências dessa desconexão com a sabedoria ancestral. A ciência moderna está finalmente a alcançar o que os nossos antepassados já sabiam. O alho não é apenas um alimento, é uma farmácia completa contida num pequeno bulbo. Cada dente contém mais de 30 compostos bioativos diferentes, sendo o mais famoso a lisina. Mas há muitos outros que trabalham em sinergia para criar efeitos que nenhum medicamento sintético consegue replicar. Você já percebeu como alguns idosos parecem imunes a doenças, enquanto outros pegam de tudo? Como alguns mantêm sua energia e vitalidade, enquanto outros desaparecem gradualmente? A diferença muitas vezes não está nos genes, mas nos alimentos medicinais que consomem diariamente. Quando falamos de um dente de alho por dia, não estamos falando de uma dose homeopática ou de um efeito placebo. Estamos falando de uma intervenção nutricional, tão poderoso que pode competir com medicamentos para pressão arterial, antibióticos de amplo espectro e poderosos anti-inflamatórios, mas sem efeitos colaterais devastadores. Se você já subestimou o poder do alho ou o usou apenas na culinária, escreva subestimado nos comentários. Hoje isso mudará para sempre. Benefício número 5: o antibiótico natural mais poderoso. O sistema imunológico dos idosos enfrenta uma batalha constante. Após os 60 anos, a função imunológica diminui naturalmente em um processo denominado imunossenescência. Isso significa que o corpo fica menos capaz de se defender contra bactérias, vírus, fungos e outros patógenos que tentam constantemente invadi-lo. A consequência são infecções devastadoras, mais frequentes, recuperação mais lenta, aumento do risco de pneumonia, infecções do tracto urinário e uma vulnerabilidade geral que pode transformar uma simples gripe numa grave ameaça à vida. Mas aqui está a maravilha do alho. Quando você mastiga um dente cru, ele libera lisina, um composto organosulfurado que possui propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e antiparasitárias tão poderosas que rivaliza com muitos antibióticos farmacêuticos. A diferença crucial é que, embora os antibióticos sintéticos ataquem indiscriminadamente tanto as bactérias boas como as más, o alho tem a sabedoria de agir selectivamente. Elimine patógenos nocivos enquanto preserva e até fortalece as bactérias benéficas do seu microbioma intestinal. Um estudo fascinante publicado no Journal of Antimicrobial Chemotherapy mostrou que o extrato de alho foi eficaz contra 24 cepas diferentes de bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. Isto inclui superbactérias como o MRSA, que causam infecções hospitalares mortais e são resistentes a quase todos os antibióticos convencionais. Mas você não precisa de uma infecção grave para se beneficiar desse poder antimicrobiano. Consumir alho diariamente cria um ambiente hostil em seu corpo para patógenos oportunistas,
aqueles micro-organismos que buscam constantemente uma oportunidade para se multiplicar e causar problemas de saúde. Para os idosos que vivem em lares de idosos ou que frequentam hospitais e clínicas onde a exposição a agentes patogênicos é constante, um dente de alho por dia pode literalmente ser a diferença entre permanecer saudável e ficar doente repetidamente. Você fica doente com mais frequência do que antes? As infecções demoram mais para cicatrizar? Você sente que seu sistema imunológico não é mais o que costumava ser? O alho pode ser exatamente o que seu corpo precisa para recuperar suas defesas naturais. Se você notou que se infecta com mais facilidade nos últimos anos, escreva defesas nos comentários. Quero saber quantos de vocês já passaram por isso. Benefício número 4: a revolução cardiovascular silenciosa. As doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte em idosos. Mas o que poucas pessoas entendem é que a maioria destes problemas cardiovasculares não aparece da noite para o dia. Eles se desenvolvem silenciosamente durante décadas, antes de se manifestarem como ataques cardíacos, derrames ou insuficiência cardíaca. O processo começa com a inflamação nas artérias, continua com a formação de placas, progride com o endurecimento dos vasos sanguíneos e culmina com a obstrução do fluxo sanguíneo. Quando os sintomas aparecem, os danos já estão bem avançados, mas o alho tem a capacidade única de intervir em todas as fases deste processo destrutivo. Seus compostos de enxofre atuam como vasodilatadores naturais, relaxando a musculatura lisa dos vasos sanguíneos e permitindo que o sangue flua com menos resistência. Uma meta-análise que revisou 39 estudos clínicos descobriu que o consumo regular de alho reduz a pressão arterial sistólica em média 7 pontos e a pressão arterial diastólica em 5 pontos. Isto pode parecer modesto, mas representa uma redução de 35% no risco de acidente vascular cerebral e de 25% de doenças cardíacas. O mais impressionante é que esses efeitos são sustentados. Não é uma redução temporária da pressão que dura algumas horas, como acontece com muitos medicamentos. O alho cria mudanças estruturais no sistema coreovascular, que são mantidas desde que seja consumido regularmente. Mas a proteção coreovascular do alho vai muito além da pressão arterial. Seus compostos têm a capacidade de prevenir a oxidação do colesterol LDL, processo que, na verdade, torna o colesterol perigoso. O colesterol oxidado é pegajoso e adere às paredes arteriais, formando placas, enquanto o colesterol não oxidado é relativamente inofensivo. Um estudo alemão que acompanhou 280 pessoas durante 4 anos descobriu que aqueles que tomaram suplementos de alho para idosos tiveram uma progressão 50% menor de placas arteriais em comparação com o grupo placebo. Alguns participantes até apresentaram regressão das placas existentes. Você sente pressão no peito, ocasionalmente falta de ar ao subir escadas. Suas mãos e pés costumam ficar frios. Estes podem ser os primeiros sinais de que o seu sistema cardiorrespiratório precisa de suporte urgente. De onde eles estão nos observando hoje? Escreva seu país nos comentários para conhecer nossa linda comunidade que cuida do seu coração com naturalidade. Benefício número 3: o anti-inflamatório que seu corpo necessita. Existe uma epidemia silenciosa que afeta milhões de idosos sem que eles sequer saibam. Inflamação sistêmica crônica. Este não é o inchaço agudo que você sente quando corta ou torce o tornozelo. É uma inflamação de baixo grau, mas persistente, que prejudica a sua saúde dia após dia, ano após ano. Esta inflamação crônica é a raiz oculta da maioria das doenças que associamos ao envelhecimento, artrite, diabetes tipo 2, doença de Alzheimer, cancro, doenças cardíacas e muitas outras. É como um fogo lento que queima sua vitalidade por dentro. Os sintomas são sutis e constantes. Rigidez matinal que leva horas para desaparecer. Dor nas articulações que vai e vem sem causa aparente. Fadiga crônica que não melhora com o repouso. Problemas digestivos recorrentes e até depressão e ansiedade inexplicáveis. O alho contém compostos de enxofre únicos, que possuem propriedades anti-inflamatórias. Extraordinariamente poderoso.
Esses compostos inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias, aquelas moléculas que perpetuam a inflamação crônica no corpo. Um estudo publicado na Phytotherapy Research mostrou que o consumo regular de alho pode reduzir os níveis sanguíneos de interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, dois dos mais importantes marcadores de inflamação sistêmica. Os participantes do estudo relataram melhorias significativas na dor nas articulações, rigidez matinal e energia geral. Mas há algo ainda mais fascinante. O alho não só reduz a inflamação existente, mas também ajuda a prevenir novos processos inflamatórios. Isto se deve à sua capacidade de modular o sistema imunológico, ensinando-o a responder adequadamente a ameaças reais, sem atacar os tecidos saudáveis. Para idosos que sofrem de artrite, fibromialgia ou apenas aquelas dores generalizadas que os médicos não conseguem explicar, o alho pode oferecer um alívio natural que você não encontrará em frascos de comprimidos. A chave é a consistência. Um dente de alho ocasional não vai criar mudanças significativas, mas um dente de alho diário consumido corretamente pode transformar gradualmente o ambiente interno do seu corpo de um pró-inflamatório para um anti-inflamatório. Você acorda rígido todas as manhãs. Você sente dores que não consegue explicar. Sua energia não é mais o que costumava ser. Seu corpo pode estar lutando contra uma inflamação crônica e precisa da ajuda do alho. Se você tiver alguma dúvida sobre como incorporar corretamente o alho em sua rotina diária, escreva para mim nos comentários. Leio todas as suas mensagens e tento responder às perguntas mais importantes. Benefício número 2: o protetor cerebral que previne o Alzheimer. O medo do declínio cognitivo e da demência é uma das preocupações mais profundas que os idosos enfrentam. Ver a sua mente desaparecer gradualmente, esquecer rostos familiares, perder-se em lugares familiares ou não ser capaz de reconhecer entes queridos é uma perspectiva assustadora. Mas o que muitos não sabem é que a doença de Alzheimer e outras formas de demência não são consequências inevitáveis do envelhecimento. São doenças com causas específicas que, em muitos casos, podem ser prevenidas ou significativamente retardadas com intervenções nutricionais adequadas. O alho contém compostos únicos que atravessam a barreira hematoencefálica e exercem efeitos neuroprotetores diretos no tecido cerebral. Esses compostos têm a capacidade de proteger os neurônios do dano oxidativo, reduzir a inflamação cerebral e até estimular a formação de novas conexões neurais. Um dos mecanismos mais fascinantes do alho é a sua capacidade de prevenir a agregação das proteínas beta-amiloides, aquelas placas pegajosas que se acumulam no cérebro dos pacientes com Alzheimer e são consideradas uma das principais causas desta doença devastadora. Um estudo japonês que acompanhou mais de 13 mil idosos durante 16 anos descobriu que aqueles que consumiam alho regularmente tinham um risco 50% menor de desenvolver demência em comparação com aqueles que raramente o consumiam. A diferença foi tão significativa que os investigadores concluíram que o alho poderia ser uma das intervenções dietéticas mais poderosas para preservar a função cognitiva. Mas a proteção cerebral do alho vai além da prevenção de doenças. Também melhora a função cognitiva em idosos saudáveis. Seus compostos de enxofre melhoram a circulação cerebral, aumentam a disponibilidade de oxigênio e nutrientes para os neurônios e otimizam a comunicação entre as diferentes áreas do cérebro. Estudos demonstraram que o consumo regular de alho pode melhorar a memória de curto prazo, aumentar a velocidade de processamento mental e manter a capacidade de aprendizagem mesmo em idades avançadas. Alguns participantes até relataram melhorias na capacidade de concentração e clareza mental. O alho também contém selênio, um mineral antioxidante crucial para o funcionamento ideal do cérebro. A deficiência de selênio está associada ao declínio cognitivo acelerado, depressão e aumento do risco de doenças neurodegenerativas. Você notou mudanças em sua memória ultimamente? Você tem mais dificuldade em lembrar nomes ou datas. Você sente que sua mente não está tão afiada como antes. Antes de se resignar ao facto de que o envelhecimento é normal,
Considere se o seu cérebro está a receber a proteção nutricional de que necessita. Benefício número 1: o regenerador celular que retarda o envelhecimento. Se há uma coisa que todos os idosos desejam secretamente, é encontrar a fonte da juventude. Não necessariamente parecendo veteranos, mas sentindo aquela vitalidade, aquela energia, aquela resistência que caracteriza os corpos jovens. E embora não possamos parar o tempo, podemos retardar drasticamente o processo de envelhecimento a nível celular. O envelhecimento não é apenas a passagem do tempo, é o acúmulo de danos oxidativos nas nossas células. Todos os dias, milhares de reações químicas no seu corpo produzem radicais livres, moléculas instáveis que danificam o DNA, as membranas celulares e as proteínas essenciais à vida. Normalmente, o seu corpo pode neutralizar estes radicais livres com antioxidantes naturais, mas depois dos 60 anos, esta capacidade deteriora-se. Os radicais livres começam a acumular-se mais rapidamente do que podem ser neutralizados, acelerando o processo de envelhecimento e aumentando o risco de doenças relacionadas com a idade. É aqui que o alho se torna o seu melhor aliado anti-envelhecimento. Contém alguns dos antioxidantes mais poderosos conhecidos pela ciência, incluindo compostos não encontrados em nenhum outro alimento. Esses antioxidantes não apenas neutralizam os radicais livres existentes, mas também estimulam a produção de antioxidantes endógenos pelo próprio corpo. Um estudo inovador publicado na Experimental Gerontology descobriu que o extrato de alho envelhecido pode aumentar a atividade de três enzimas antioxidantes principais: superóxido dismutase, catalase e glutaperoxidase. Estas enzimas são como o sistema de limpeza celular mais avançado do seu corpo, mas a cápsula, o anti-envelhecimento do alho, vai muito além da sua atividade antioxidante. Também tem a capacidade de ativar genes que promovem a longevidade e a reparação celular. Esses genes, conhecidos como sirtuínas, são os mesmos que são ativados durante a restrição calórica e estão associados a maior longevidade em múltiplas espécies. Estudos de laboratório demonstraram que os compostos do alho podem prolongar a vida útil de leveduras, vermes e ratos. Embora ainda precisemos de mais pesquisas em humanos, os mecanismos são tão fundamentais que os efeitos provavelmente serão semelhantes. Em termos práticos, isto traduz-se em células que reparam de forma mais eficiente, tecidos que mantêm a sua integridade durante mais tempo, órgãos que funcionam de forma mais óptima e uma resistência global aos danos relacionados com a idade. Os idosos que consomem alho regularmente relatam ter mais energia, melhor qualidade da pele, cabelos mais fortes, melhor recuperação do exercício e uma sensação geral de vitalidade que não experimentavam há anos. Você gostaria de se sentir mais jovem do que sua idade indica? Quer ter energia para aproveitar ao máximo seus anos dourados? O alho pode ser a chave para desbloquear o seu potencial de longevidade. A maneira correta de consumir alho para obter o máximo de benefícios. Agora que você conhece todos esses benefícios extraordinários, provavelmente está se perguntando qual é a maneira certa de consumir alho para obter todos esses efeitos de mudança de vida, porque não basta simplesmente adicionar alho ocasionalmente às refeições. Existe uma ciência específica por trás de como prepará-lo e consumi-lo. O segredo está na lisina, o composto mais importante do alho. Mas a lisina não existe naturalmente em todo o dente. É formado apenas quando o alho é cortado, esmagado ou mastigado, e a enzima alinase converte a alina em alicina. Este processo leva tempo, aproximadamente 10 minutos para atingir concentrações ideais. Por isso, é fundamental esmagar ou picar finamente o dente de alho e deixá-lo repousar 10 minutos antes de consumi-lo. Se você engoli-lo inteiro ou cozinhá-lo imediatamente após cortá-lo, perderá muitas de suas propriedades medicinais. O método mais eficaz é esmagar um dente de alho fresco com a lateral de uma faca, picá-lo finamente e misturá-lo com uma colher de chá de mel cru ou azeite de oliva extra virgem. Deixe descansar por 10 minutos e depois consuma com o estômago ligeiramente vazio, de preferência 30 minutos antes do café da manhã. O mel não só melhora o sabor,
mas também possui propriedades sinérgicas que potencializam os efeitos antimicrobianos do alho. O azeite ajuda na absorção de compostos lipossolúveis e acalma qualquer irritação gástrica. Se o alho fresco for muito forte para você, comece com meio dente e aumente gradualmente até um dente inteiro. Seu sistema digestivo se adaptará com o tempo e os benefícios superam qualquer desconforto inicial. Para quem prefere evitar o hálito de alho, pode mastigar salsa fresca, hortelã ou grãos de café após consumi-lo. Eles também podem optar por suplementos de alho envelhecido de alta qualidade, embora o alho fresco seja sempre superior. Precauções e contraindicações importantes. Embora o alho seja geralmente seguro para a maioria dos idosos, existem algumas situações específicas em que você deve ter cuidado ou consultar um profissional de saúde antes de incorporá-lo como medicamento diário. Pessoas que tomam medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, devem tomar cuidados especiais, pois o alho pode potencializar os efeitos desses medicamentos e aumentar o risco de sangramento. Isso não significa que não possam consumir alho, mas precisam de acompanhamento médico e possíveis ajustes na dosagem. Aqueles que serão submetidos a cirurgias devem interromper o consumo de alho medicinal pelo menos 2 semanas antes do procedimento, devido ao seu efeito anticoagulante natural. Alho culinário em pequenas quantidades geralmente não apresenta problema. Pessoas com úlceras pépticas ativas ou gastrite grave podem sentir irritação com alho cru. Nestes casos, podem optar por alho levemente cozido ou suplementos entéricos que se dissolvem no intestino em vez de no estômago. Os diabéticos que tomam medicamentos para baixar o açúcar no sangue devem monitorar seus níveis com mais frequência ao incorporar alho medicinal, pois pode ter efeitos hipoglicêmicos sinérgicos. E, embora seja extremamente raro, algumas pessoas podem ser alérgicas ao alho. Os sintomas incluem erupções cutâneas, dificuldade em respirar ou inchaço. Se sentir algum destes sintomas, interrompa imediatamente e procure atendimento médico. Ao longo da minha experiência orientando idosos para uma saúde ideal, testemunhei transformações extraordinárias que começaram com a simples adição diária de um dente de alho. Deixe-me contar algumas histórias que me marcaram profundamente. Carmen, 73 anos, veio ao meu consultório depois de ter tido 3 infecções respiratórias em 6 meses. Ela estava frustrada porque toda vez que se recuperava de um, parecia pegar outro. Sugeri incorporar alho fresco diariamente, junto com outras medidas. Nos 12 meses seguintes, ele não teve nenhuma infecção e sua energia geral melhorou acentuadamente. Antônio, 68 anos, tinha pressão arterial persistentemente alta, apesar de tomar 2 medicamentos diferentes. Seu cardiologista estava pensando em adicionar um terceiro. Após 3 meses consumindo alho diariamente, sua pressão arterial normalizou tanto que seu médico conseguiu reduzir um de seus medicamentos. Rosa, 75 anos, começou a ter episódios preocupantes de esquecimento que a deixaram com medo de estar desenvolvendo demência. Ela incorporou o alho junto com outras mudanças nutricionais e, após 6 meses, ela e sua família notaram melhorias significativas em sua memória e clareza mental. Miguel, de 70 anos, sofria de constantes dores nas articulações que limitavam as suas atividades diárias. Eu tentei vários anti-inflamatórios com pouco sucesso e efeitos colaterais desagradáveis. O alho diário, combinado com outros alimentos anti-inflamatórios, proporcionou-lhe mais alívio do que qualquer medicamento que ela havia experimentado. Não são casos isolados ou exageros, são transformações reais de pessoas reais que decidiram assumir o controle da sua saúde com ferramentas que a natureza nos proporcionou. Para aqueles que precisam entender o porquê científico por trás desses benefícios extraordinários, deixe-me explicar os mecanismos específicos que tornam o alho um alimento tão especial para os idosos. O alho contém mais de 150 compostos bioativos diferentes, mas os mais importantes são órgãos de enxofre, como lisina, ajoen e sulfeto de dialila.
Estes compostos têm a capacidade única de modular múltiplos sistemas biológicos simultaneamente. A nível cardiovascular, estes compostos ativam o óxido nítrico livre, enzima responsável pela produção de óxido nítrico, molécula que relaxa os vasos sanguíneos. Eles também inibem a enzima conversora de angiotensina, o mesmo mecanismo de ação de muitos medicamentos para a pressão arterial. A nível imunológico, o alho estimula a atividade dos macrófagos, células natural killer e linfócitos T, células do sistema imunológico responsáveis pela identificação e eliminação de patógenos. Também modula a produção de citocinas, equilibrando a resposta imunológica para que seja eficaz sem ser excessiva. A nível neurológico, os compostos do alho atravessam a barreira hematoencefálica e exercem efeitos neuroprotetores diretos. Eles aumentam os níveis de acetilcolina, o neurotransmissor da memória, e protegem os neurônios contra danos oxidativos e inflamação. Essa multiplicidade de efeitos é o que faz do alho um alimento medicinal tão poderoso. Não atua em uma única via, como a maioria dos medicamentos, mas otimiza múltiplos sistemas simultaneamente. Chegamos ao final desta extraordinária jornada pelos benefícios que um simples dente de alho pode proporcionar aos idosos. Mas, para além de todos os dados e testemunhos científicos, quero que reflitamos juntos sobre algo mais profundo. Durante décadas, procuramos soluções complexas e dispendiosas para os problemas de saúde que os nossos idosos enfrentam. Investimos milhares de milhões em medicamentos sintéticos, procedimentos e tratamentos invasivos que muitas vezes causam mais danos do que benefícios. Entretanto, a solução sempre esteve lá, crescendo silenciosamente sob a terra, à espera que nos lembrássemos do seu poder. O alho representa a sabedoria antiga que esquecemos, a conexão com a natureza que perdemos e o poder dos alimentos reais para curar nossos corpos. Não estou sugerindo que você abandone todos os tratamentos médicos convencionais, mas sim considere incorporar esta medicina natural como parte de uma abordagem abrangente de saúde. Um dente de alho por dia não é um gasto, é um investimento, não é uma complicação na sua rotina, é uma simplificação rumo à verdadeira saúde. Para os nossos idosos, cada dia é precioso. Cada decisão alimentar pode aproximar você da vitalidade ou mantê-los longe dela, e um dente de alho diário representa uma das decisões mais poderosas e acessíveis que você pode tomar para o seu bem-estar. Meu convite é claro: dê uma chance real ao alho, não por uma semana, mas por pelo menos 3 meses. Permita que seu corpo experimente o que as gerações anteriores sabiam intuitivamente. Observe como sua energia, sua resistência, infecções, seu bem-estar geral mudam. Me conta nos comentários: você já consome alho regularmente? Quais foram suas experiências? Você tem alguma reserva ou preocupação específica? Eu leio todos os comentários porque me fascina conhecer as experiências reais de esta comunidade. Se você achou essa informação valiosa, curta o vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas que precisam descobrir esse poder de cura. Compartilhe-o com seus entes queridos mais velhos, porque às vezes um simples vídeo pode ser o catalisador para uma transformação na saúde.